Seja bem-vinda à nossa live Conversas com Limão, onde eu trago estratégias, trago temas que te ensinam a ser fit e ter 3 vezes mais energia, sim, com saúde, sem sofrimento, porque é possível. E o tema de hoje vai ser sobre exercício físico. Então, muitas de vocês costumam dizer que não fazem mais exercício físico, talvez faziam antes ou não fazem agora, porque têm muitas dores na coluna. E isso é um problema real, dores na coluna. Eu acredito que todo mundo passa por isso, algumas pessoas têm menos, outras têm mais, né? Porque o estilo de vida que a gente tem hoje é um estilo de vida que promove isso. Mas vamos já passar para o nosso tema. O que é dores na coluna? Existem vários tipos de dores na coluna, né? A gente pode ter a dor na coluna mais acima, né? Aqui nas costas, mais abaixo, na lombar. Algumas pessoas já foram diagnosticadas com hérnias discais. Eu, por exemplo, tenho 2 hérnias discais. Nesse momento não sei como é que elas estão em sentido de ter feito exames pós eu ter feito a minha mudança. Mas outras pessoas são diagnosticadas com escoliose, com artrite e ciática, e por aí vai. São vários diagnósticos nessa área, né? Então, na verdade, isso está muito ligado à inflamação nos músculos, inflamação nesta área, em que faz com que os nervos, né, aquela pressão sobre os nervos faz-nos então sentir essas dores horríveis. Há pessoas que sentem dores mais moderadas e há pessoas que sentem dores bem altas, de 6 para cima, numa escala de 1 a 10 é horrível. E por que é importante entendermos um pouquinho do conceito? Porque cada pessoa, né, com o seu nível de dor e de problema, né, de risco, tem que ser enquadrada num momento diferente quando falamos de exercício físico. Então, não é todo mundo vai fazer todo tipo de exercício. Então, é um tema bem apropriado para quem quer ser fit, mas de alguma forma sofre de dores, sejam elas crónicas ou sejam elas momentâneas. Mas para vocês perceberem um pouquinho, quando falamos de dores crónicas de coluna, por exemplo, são dores que a pessoa tem há anos, né? E como que foi dito, né, que é crônico porque não tem remédio, ou seja, não tem um comprimido, uma cura assim, do tipo, toma isso, ou algumas pessoas até fazem operações, né, mas nas dores crónicas não existe algo que a medicina moderna dê e diz, olha, toma isso e vais resolver o problema, porque o problema é mais profundo, é interno, né? Mas há solução. Então, existe essa diferença entre dor crônica e dor... Eu vou só retirar aqui os comentários. Ok. Existe essa diferença entre dor crônica e dor de coluna normal, né? Ou seja, que a pessoa não tem a dor constantemente, a toda hora, mas ela vai tendo de quando em vez a dor volta e tal. Agora, existem tratamentos para lidar com dores de coluna, né? E se tu que estás a ouvir essa live, tu tens problemas de coluna, tens dores de coluna, então talvez tu já foste a algum médico, eu espero que tenhas procurado ajuda, e talvez recomendar alguns tratamentos. Muitas vezes, numa primeira fase, os médicos recomendam anti-inflamatórios, outra vez a inflamação no corpo, né? Os anti-inflamatórios, e começa-se com anti-inflamatórios mais leves, por norma,
e à medida que as dores vão intensificando, eles costumam recomendar medicamentos anti-inflamatórios cada vez mais fortes, né? A fisioterapia também costuma ser recomendada, a prática de exercício físico, né? Dependendo do teu caso, se tiveres excesso de peso, muitas vezes os médicos vão recomendar perder peso. Não são todos médicos, mas por norma eles relacionam muito o excesso de peso com dores de coluna. Mas vamos dizer que tu até já tomaste todos esses comprimidos e tens feito, né, fisioterapia, e ainda assim tu sentes que minhas dores não passam, continuam, não sei o que fazer mais, já experimentei várias coisas e não funciona. Então, eu trouxe esse tema porque quando tu tens dores crônicas, quando tu tens dores de coluna e tu pensas que, eu tenho dores de coluna, por isso não vou fazer exercício, é exatamente o contrário, ok? É possível sim fazer exercício, e quando eu digo fazer exercício, tem que ser um exercício adequado ao problema que tu tens, ao problema de coluna que tu tens. Um exercício adequado a ti como pessoa, né? Que seja algo que tu também, de alguma forma, comeces a gostar e tenhas prazer e entendas como é que isso ajuda o teu corpo a transformar-se e tu a te sentires melhor. Muito bem. Eu tive essa experiência com dores de coluna, isso foi em 2014, foi quando eu comecei a sentir muitas dores nas costas, começou mais aqui para cima e começou a descer. E foi descendo até a lombar e da lombar foi descendo até as pernas e das pernas foi para os pés. Então, era realmente as tais hérnias discais que mais tarde foram diagnosticadas, né? Que o nervo, né? Porque temos a espinha, né? A coluna vertebral, vertical é vertical, vertebral, e ela está cheia de nervos, né? E então, como eu desloquei os discos da coluna, e elas têm nervos, né? Aquilo punha pressão sobre os nervos, de forma com que eu sentia dores horríveis, horríveis. E eu posso aqui dizer que se de 1 a 10, numa escala de dor, eu estava constantemente no 6, 7. E algumas vezes estava no 8, 9. Então eu tinha aqueles momentos mais intensos e o meu dia a dia era de estar por aí nos 6, 6,5, 7. Então eu entendo bem o que é sentir dor de coluna, o que é sentir dor muscular e é sufocante, né? E para quem sente dor, pensar em fazer algo como exercício muitas vezes é um pouco contraintuitivo. Pensar, mas eu estou em dor, como é que eu vou fazer exercício? Vai piorar, né? Era assim que eu pensava também. Até eu começar a entender a real causa dessa dor que eu tinha. Então, levou-me algum tempo para entender. Eu lembro-me que eu comecei a fazer vários tipos de exercício físico, como correr, nadar. Nadar era bom, eu sentia algum alívio. O correr não tanto. E também experimentei andar de bicicleta, também foi benéfico. Mas ainda assim eu não via como um antídoto, né? Como algo que fosse realmente remediar a dor que eu tinha. Então, o que aconteceu? Passou alguns anos e eu depois descubro que existe uma forma de exercitar, um método chamado Pilates, que tem como foco trabalhar no corpo todo, mas especialmente fortalecer os músculos, né?
de uma forma que não causa dor e que não é tão cansante. Ou seja, Pilates é cansativo de fazer, mas não é aquele tipo de exercício como o correr, como o cardio, né? Que exige bastante energia e a gente solta bastante energia, mas é um tipo de exercício que trabalha, né? Traz a energia para dentro do corpo. Então, começa a trabalhar de dentro para fora. E quando eu fiz o Pilates pela primeira vez, aliás, antes eu vi como é que é na internet, vi uns vídeos e eu achei que esse vai ser um exercício ideal porque é muito alongamento, isso vai me fazer bem e tal. Quando eu fui realmente para a aula de Pilates e vi que é uma coisa séria, é um método sério, tem um pensamento por cada exercício, por detrás de cada exercício, para realmente tocar em cada músculozinho que a gente tem no corpo, trazer o alinhamento, né, na coluna. Eu, tipo, senti, não, é muito, não vou conseguir fazer isso, porque é muito desgastante. Isso levou-me alguns meses, acho que para aí 1 ano, para eu perceber que eu precisava realmente de fazer exercício se eu quisesse ficar sem dor, e também fazer ajustes na minha alimentação. Então levou-me algum tempo para realmente entender o benefício, mas também que era necessário eu me concentrar, me focar nisso. Na altura, os médicos tinham-me receitado, né, medicamentos, e eu lembro-me de ter tomado alguns anti-inflamatórios mais leves, mas quando eu vi que havia alguns anti-inflamatórios mais pesados, eu fiquei com medo. Ainda lembro-me de um farmacêutico, quando eu fui comprar um medicamento que o médico recomendou, foi um neurologista, e ele disse-me, um cirurgião, acho que sim, neurologista, e o farmacêutico disse-me assim: "Oh, tu vais tomar isso para quê? O que é que tu tens?" E eu expliquei-lhe que eu tinha dores assim nas pernas, na coluna, nas costas, e ele disse-me assim: ele disse: "Cuidado, atenção, esses medicamentos são muito fortes, são muito fortes." E aquilo, ele não me disse assim: "Não toma", né, que pronto, ele não podia dizer isso, né, mas eu fiquei com aquilo e eu fiquei a refletir. E eu levei os medicamentos, comprei, na altura, por acaso foram bem caros, mas eu não tomei. Eu disse: "Não, eu vou deixar aí. Se eu ficar tão mal, que senti que eu não vou aguentar, aí eu vou tomar, mas se não, eu não vou tomar." E por acaso nunca cheguei a tomar. Mas caso vocês tomem comprimidos, medicamentos para dores tão fortes, tenham atenção, porque qualquer medicamento, qualquer química que a gente põe no corpo tem um efeito adverso colateral. E é importante a gente entender que todos esses comprimidos anti-inflamatórios, o que eles fazem no corpo, na verdade, é como é que se diz? Numb. É como fizessem a gente não sentir dor, no sentido de pôr no pause o sistema nervoso, né? Que nos dá aquele sinal de dor, aquele alerta. É como se eu agora aqui eu pusesse em mudo e continuasse a falar, mas vocês não iam ouvir, né? Mas isso não significa que eu não estivesse a falar e que vocês não estivessem a perder a informação, né? Simplesmente o micro está off e vocês não estão a ouvir, mas não significa que a informação não está a ser passada e que não vai haver consequências de vocês, por exemplo, perderem uma informação importante que vocês queiram, né? Então, o que acontece é, quando a gente toma esses anti-inflamatórios, especialmente aqueles bem pesados, a gente sim põe no mood, né, no mute, no silêncio, a dor, que é um alerta de que algo está acontecendo no corpo.
a gente não sente e muitas pessoas têm uma vida normal ao tomar esses anti-inflamatórios, só que o problema real não deixa de existir. E quando o corpo nos dá um alerta de dor, na verdade é uma ajuda, né? É do tipo, faz alguma coisa, nós estamos a tentar lidar com isso, mas à medida que a dor vai ficando mais intensa, é uma forma do corpo se comunicar e dizer ajuda-me, porque eu não sei mais o que fazer, né? E então, quando a gente bloqueia esse alarme, né? De certa forma, a gente bloqueia também a nossa intuição, a nossa maneira de julgar a situação, pensando que não, está tudo bem porque eu não estou a sentir dor, enquanto que não está tudo bem. E qual é a razão real dessa dor? O que é que está por detrás, né? Isso aí a gente entra mais no assunto de inflamação. O corpo estar inflamado, ter uma inflamação, que pode ser local, mas muitas vezes o que acontece é a inflamação não é local, mas sim é sistêmica, é no corpo todo. Só que muitas vezes ela aparece local, né? Que é um lado mais fraco, né, do corpo. Imagina quem tem dor na lombar, por exemplo, começa a dor na lombar, para depois, mais tarde, a gente entender que a inflamação era uma inflamação no corpo todo, sistêmica, mas a lombar, como estava, os músculos da lombar estavam fracos e estavam atrofiados de alguma forma, né? Eles foram os que sentiram primeiro. Então, a tendência que foi no meu caso, né? Começou das costas e foi descendo. Então, é mais ou menos isso. Então, o erro que existe é em a gente pensar exatamente que por tomar medicação ou por fazer fisioterapia é suficiente. Eu conheço algumas pessoas, famílias que têm problemas de saúde há anos, né? Dores no corpo, e o que elas fazem é fazer fisioterapia todas as semanas, às vezes uma vez por semana, às vezes duas, às vezes menos, porque em alguns países, né, a gente não tem, por exemplo, aqui na Noruega tem assim uma forma de se tu tiveres algum problema de saúde que te inibe de trabalhar, de ser mais produtiva, o governo contribui, né? Então, e mesmo que não seja necessariamente fisioterapia, uma outra coisa, mesmo uma consulta normal. Então, para quem não vive num país assim, é um pouco mais complicado, porque tu tens que pagar, tens que tirar do teu bolso. Imagina, se tu já trabalhas menos por causa da tua saúde, né? E agora ainda tens que pagar extras, né? Com especialidades e tal. E o problema não é o pagar, porque o pagar desde que a gente sinta resultados, mas é essas pessoas familiares que eu conheço, durante anos que vão à fisioterapia e não têm resultados. Durante anos tomam os anti-inflamatórios e não têm os resultados. Então, há alguma coisa errada aí, né? É o nosso olhar está no sítio errado. O nosso olhar tem que ser mais profundo, tem que ser na causa. Por que o corpo dá esse alarme de dores? O que é que eu posso fazer para realmente resolver esse problema? E simplesmente fazer fisioterapia e tomar anti-inflamatórios não é a solução. Assim, se tu queres realmente viver a vida que tu mereces com saúde, com 3 vezes mais energia que tens hoje, podes fazer o que tu quiseres, porque tens a força e tens a vontade de fazer, tu podes fazer isso, mas aí tu tens que investir tempo, investir energia, dinheiro e ter a mente aberta de experimentar algo novo, né? Então, por onde começar? Qual é a forma de lidar com isso? O que é que tu exatamente tens que fazer? Bem, por onde começar é 2 coisas aqui que eu vou-vos trazer, que são, primeiro, a alimentação. É muito importante a gente olhar para dentro,
os nossos músculos, né? Os nossos ossos são feitos de quê? Né? Eles vivem de quê? Dependem de quê? De nutrição. Apesar da gente não vê-los, né? Se a gente pudesse ser assim um mosquitinho, talvez não um mosquito, uma borboleta, ser assim um pequeno insecto e entrar para dentro do nosso corpo e observar o que acontece ali, a gente ia dar-se conta que, assim como nós comemos para ter energia, para ter força, né, por prazer, o que for, mas especialmente para estar vivos, né, o nosso organismo, os nossos músculos dependem de todos esses nutrientes para também realizarem as tarefas, as necessidades que eles têm, né? Então, uma boa alimentação, uma alimentação saudável, alcalina, ok? Uma alimentação rica em frutas e vegetais, que é a alimentação plant-based, é a melhor alimentação do mundo. A alimentação plant-based é a alimentação cada vez mais crua, mais crudívora, porque é uma alimentação que realmente nos dá os nutrientes que a gente precisa, os minerais, as vitaminas que a gente precisa para ter músculos fortes, saudáveis, firmes, né? E ossos também fortes, saudáveis e firmes. Então, a alimentação é essencial. Quando falamos em inflamação, nós não podemos deixar de falar em dor. Então, alguém que tem dores de coluna tem inflamação no corpo. Qual é a forma de resolver isso? Não é por tomar um anti-inflamatório, né? É primeiro por extinguir o fogo. Então, imagina que tu tens uma área a pegar fogo. A primeira coisa que tu tens que fazer, né? Se possível, muitas vezes a gente tem que apagar o fogo, né, as prestações aos poucos, mas uma coisa que os bombeiros têm que fazer é encontrar a fonte de fogo, né? Da onde vem o fogo, porque se eles simplesmente tentarem apagar o fogo sem encontrar, sei lá, a pessoa ou a fonte do fogo, né? Quem está a fomentar o fogo? Imagina cada vez que eles apagam, tem lá alguém que acende um fósforo e o fogo começa. E vai lá alguém apaga e outro e começa, né? Não faz sentido. Estamos a brincar de apagar fogo. Então, mesmo com a inflamação, a gente tem que ir para onde está a inflamação, onde começou a inflamação, o que é que está a causar a inflamação, e não simplesmente tentar apagar a inflamação com anti-inflamatórios. Então, a alimentação é muito importante, número 1, e o número 2 são exercícios físicos específicos para a situação. E o método que eu encontrei que funciona muito bem, que é o Pilates, ele ajuda nesse sentido. Houve um estudo que foi feito, ou foi publicado, né? Ele foi feito antes, foi publicado em janeiro de 2019, do Publish, tem aqui, para eu poder vos dar detalhes mais concretos, do Postgraduate Med Journal, né, Medical Journal, ou jornal médico. Nesse estudo, eles fizeram uma avaliação em mais ou menos 50 participantes, né? Era um grupo mais pequeno, 50 participantes, que eles puseram a fazer exercícios. E desses 50 participantes, a maior parte eram mulheres, né? Sim, nós ganhamos sempre. Mas isso por quê? Porque as mulheres têm a tendência de ter mais dores crónicas no mundo, ok? Então, desses participantes, as mulheres mais ou menos entre 40 e 50 anos, eles puseram a fazer esse estudo para ver qual seria o efeito do Pilates para pessoas que têm, nesse caso eram para pessoas que têm dores lombares crónicas, não específicas. Então, eles queriam testar, ok, até que ponto o Pilates
realmente é um exercício benéfico para quem tem esse tipo de problema, em comparação com outros exercícios, né? E então eles encontraram um efeito muito positivo para quem tem dor, porque o Pilates realmente age na redução de dor, na redução de dor e também na melhoria rápida de dor, né, de problemas associados a problemas funcionais, porque depois de algum tempo de tanta dor que a gente sente, o que acontece é que a pessoa já não consegue ter aquela rotina normal, funcional, né? O simples andar, sentar dói, o deitar dói. Eu lembro quando eu tinha as minhas dores horríveis, era dor estando de pé, estando sentada, estando deitada, né? Porque às vezes a pessoa está de pé e a gente pensa, não, está-me a doer, vou deitar um pouquinho. E doía na mesma. Uma posição que era muito boa era ter as pernas para cima. Isso outra vez por causa da inflamação, né? Da circulação do sangue, que estimulava a circulação e não ter aquele peso todo para baixo. Mas, pronto, voltando ao estudo, eles fizeram essa observação e deram conta que num curto período de 3 meses as pessoas conseguiam reduzir as dores na lombar, na coluna da lombar, ou seja, na lombar. E então eles chegaram à conclusão que sim, recomendam Pilates e recomendam Pilates que seja, né, instruído por alguém que tenha qualificação, né, um instrutor de Pilates, e que seja no mínimo, para ver realmente resultados, no mínimo 3 meses, 3 a 6 meses é um período concreto para poder a pessoa ter resultados, mas fazendo Pilates pelo menos aí 3 vezes por semana. Eu recomendo às minhas clientes que fazem Pilates a fazerem no mínimo 3 vezes por semana. A gente já consegue ver os resultados, mas também se puderem fazer um pouquinho mais, 4 vezes, 5, boa, mas no mínimo 3 vezes é o suficiente para a pessoa sentir resultados. Então, era mais ou menos isso que o estudo traz. E agora a minha pergunta é para ti. Tu tens dores hoje, né? Dores na coluna. E tu pensas assim, Thelma, eu tenho dores, eu ainda tenho receio de fazer exercício, eu tenho receio de me magoar. Ou tenho receio de sentir mais dor. Eu entendo isso. E por isso que é importante a gente ter a ajuda de um profissional, né, qualificado, que vai adaptar os exercícios de acordo com o nosso problema. E também é importante que tu faças uma pesquisa, que tu tentes entender um pouquinho do teu problema, da tua situação. Se for algo mais concreto, vamos dizer, hérnias discais, algo assim mais, né, profundo, escoliose. Mas se for uma dor talvez não diagnosticada exatamente, é uma dor que, pronto, tenho dores de vez em quando. Então é um pouco menos preocupante, né? Em termos de riscos. Então eu vou te dizer que não deixes o medo te dominar, porque assim, o não fazer exercício não vais estar a melhorar nada. Na verdade, vais atrofiar ainda mais os teus músculos. E a massa óssea, se a gente não exercitar a massa óssea e se tiver uma nutrição não saudável, não apropriada, o que acontece é ela diminui, ela enfraquece. Isso acontece especialmente para as mulheres, né, de idade média. A partir dos 40, 50, a gente tem que ter muita atenção. Não é simplesmente tomar cálcio, né? Vou tomar multivitaminas. Não é assim. A gente tem que cuidar da nossa saúde de dentro para fora, né? Então, tudo que a gente põe na boca, tudo que a gente faz com o nosso corpo, os movimentos, a nossa postura, a nossa cadeira,
a forma como a gente dorme, o colchão, são várias coisas, né? Como a gente dorme, o que a gente pensa, imagina, o que a gente pensa influencia, sim, influencia dentro de nós, os nossos ossos, os nossos músculos. Então, eu agora quero vos mostrar alguns exercícios que vocês podem usar especialmente naqueles dias que vocês têm dores musculares, dores na coluna, ok? Então, para fazermos isso, eu vou ter que... Vocês vão me dar aqui um segundo que eu vou transportar a parte técnica daqui, o computador e o telefone, para a parte de fora, para eu poder vos mostrar esse exercício, ok? Até já. E eu tenho aqui 2 toalhas, ok? Isso vocês podem encontrar em casa. Um tapete de pilates, se não tiverem tapete de pilates, pode ser uma toalha grande de banho, mas é fácil encontrar tapete de pilates, desde que seja não tão fino, que vocês sintam o chão, né? E também 2 toalhas, uma toalha grossa, ok? De banho, e uma toalha pequena. Eu quero vos mostrar porque que vocês talvez precisem de uma toalha pequena, caso vocês tenham dores na lombar. Então, vamos começar com a toalha pequena. Quando nós deitamos no tapete, deitamos de costas, naturalmente nós temos um espaço aqui entre o chão e a lombar, certo? Eu até vou tirar aqui a minha camisola para vocês verem melhor. Ok? Então a gente tem um espaço da coluna, um intervalo aqui. Há pessoas que têm mais, outras têm menos. Então, para quem tem dores de lombar, muitas vezes, ter uma toalhinha pequena neste intervalo, até não precisa dobrar muito, depende do tamanho do intervalo. Ter uma toalhinha pequena aqui, na lombar, ajuda bastante, ok? Isso é um truque. E depois vocês sentirem se tem que dobrar mais ou não, ok? Por quê? Porque há um exercício que eu vou vos mostrar agora, que é muito bom fazer, e caso vocês sintam alguma dor aí, vocês podem ter essa toalhinha, ok? Então, esse exercício, a gente, na verdade, está a trabalhar a coluna, a lombar e a coluna toda, a vertebral. E o movimento que a gente quer fazer é um movimento de flexão e um movimento de alongamento. Então, vamos deixar a nossa coluna neutral. Neutral quer dizer que a gente está com a coluna com a curva natural. A gente não está a pressionar a coluna no chão, mas a gente está com a coluna natural. E podemos pôr as mãos aqui na pelvis, nessa zona. E vamos inspirar aqui pelo nariz, encher o nosso corpo de ar, ok? A barriga, vamos encher as costelas, vamos energizar a coluna. Então, vamos inspirar. E no expirar, vamos agora trazer a lombar para o chão, mas em vez de pensarmos em pressionar a lombar para o chão, vamos alongar a coluna, ok? A partir da pelvis, e vamos sentir que ficamos mais longas. Vamos alongar tudo até a lombar tocar o chão, ok? Isso é no expirar. E quando vocês fizerem isso, se for a primeira vez, vocês vão notar que as costelas querem sair. Então dá a impressão que as costelas saem. Então agora eu quero que vocês tentem pôr as costelas para dentro, ok? Então vocês vão relaxar o peito e trazer as costelas, encontrarem-se aqui com a anca, ok? Pronto. Agora nessa posição, nós vamos inspirar pelo nariz e voltar para a posição inicial, que é neutral. Então, esse é o exercício. Inspiramos em neutral
e expiramos, trazemos a coluna, a lombar para o chão, alongando a coluna. Então, essa posição chama-se imprint em Pilates. Então, agora, este exercício eu quero que a gente faça umas 6 vezes, ok? De ir para frente e para trás. Então, esse exercício, imaginem que vocês tenham aqui na pelvis, a pelvis é como se fosse uma tigela, né? Então, na vossa tigela, vocês têm sopa e vocês não querem que a sopa caia, mas querem movimentar tanto para frente como para trás. Então, vamos começar inspirando. No expirar, vamos trazer a sopa mais para nós. E vamos alongar a coluna. Ok? Vamos inspirar, vamos trazer a sopa para frente. E no expirar, trazemos a sopa em direção para nós. 2 vezes, vamos fazer mais 4 e inspiramos. E expiramos, soltamos o ar pela boca. Vamos sentir a ficarmos cada vez mais longos, sem sair do lugar. E inspiramos. E expiramos. Mais um. Parece ser um exercício simples, e é. E essa é a beleza do Pilates. Mas é um exercício com estratégia, com propósito. Então, agora já massageamos um pouquinho aqui a nossa lombar, a nossa coluna. Vamos fazer meio círculo com a pelvis, ok? Vamos trabalhar aqui essa zona. Então, vamos trazer a nossa pelvis para o lado direito. Então, como é que fazemos esse movimento? Vamos levantar a anca direita para aqui, para cima, e vamos baixar centro e vamos levantar a anca esquerda, ok? Então, é como se fizéssemos assim e assim na nossa tigela, né? Para um lado e para o outro, sem desconectar do chão. Tá um bocado frio aqui. Tá frio na sombra. Então, para um lado e para o outro. Ok? Conseguem sentir? Vocês puserem as mãos aqui na pelvis, vocês sentem o movimento. Agora eu quero que vocês controlem com a respiração. Inspirem pelo nariz. E expirem pela boca. Relaxem o peito. Abram o peito. Relaxem os ombros. E olhem para cima. Muito bem. Agora vamos fazer círculos. Vamos fazer círculos. Sentido aqui onde eu estou vai ser sentido horário. Vamos fazer sentido horário 3 vezes e sentido anti-horário 3 vezes. Então vamos. Direita, centro, esquerdo, centro. É um bocado estranho o movimento, que é tipo, isso é um círculo? O que é isso? Mas é um círculo. É um círculo pequeno. Sem levantar do chão, ok? Ok, eu perdi-me aqui no círculo. Depois ele quer ir para o outro lado. Agora vamos mudar a direção. Esquerdo, centro, direito. Esquerdo, centro, direito. Estão a sentir o movimento? Eu estou a sentir que é tão estranho. Faz-me lembrar do corpo dos gatos, né? A gente, quando pega no gato, eles são tão maleáveis. A gente sente os ossos, né? O corpo deles, a parte de dentro. E voltamos para o centro. Muito bom. E pronto. Agora, vamos fazer um outro exercício. É um exercício abdominal, mas não vamos fazer o completo. Então, como é que vamos fazer? Vamos trazer o joelho por baixo do tornozelo, ou do calcanhar. Vamos entrelaçar as mãos. Vamos apoiar a cabeça. Vamos agora soltar a cabeça nas mãos. Bem, pressionar a cabeça nas mãos, as mãos firmes.
Vamos trazer os cotovelos numa altura que a gente consiga vê-los e não totalmente fora de visão, mas também não totalmente fechado aqui, ok? E nessa posição, deixando a cabeça relaxar nas mãos, vamos olhar para o nosso umbigo, ok? Vemos o nosso umbigo, ok? Tá aí. Vamos encaixar as costelas para dentro, ok? Trazê-las na mesma linha da anca. Importante. Agora aqui, vão respirando. Vamos inspirar aqui. Vamos expirar e trazer o umbigo em direção à coluna. No expirar. Vamos inspirar mais uma vez. E expirar, trazer o umbigo em direção à coluna. E eu não quero que tragam o queixo aqui, assim, não. Porque primeiro vocês põem muita pressão no pescoço e também não vão conseguir respirar bem. Então, inspirem aqui e expirem. Inspirem e expirem. Cada expirar, tragam o umbigo cada vez mais para o tapete, ok? Então, o umbigo vai se encontrar com a lombar. Inspirem e expirem. Agora eu quero que mantenham essa posição. Umbigo colado com a lombar, costelas para dentro, encontrarem-se aqui com a anca, ok? E nessa posição, soltem os braços, ok? E aqui vocês vão inspirar e expirar. Agora tentem levantar um pouquinho mais, mantendo essa conexão. Então, não tirem o umbigo da lombar, mantenham essa conexão. Inspirem e expirem. Então, tragam o peito um pouquinho mais para cima. Agora aqui vão inspirar e expirar. Agora descansem. Então, é uma pequena abdominagem, né? E eu quero que vocês façam isso umas 6 vezes, esse exercício. Uma repetição de umas 6 vezes, ok? Então, até agora já vimos 3 exercícios. O próximo, deixa-me cá ver o próximo. Vamos fazer... É por aqui a toalha. Vamos fazer isto aqui. Vamos abrir os braços na altura dos ombros, ok? E vamos trazer os joelhos para o lado direito. Vamos fechar os braços. Então, aqui nessa posição, eu quero que vocês mandem o rabo para trás, ok? O rabo para trás. Vamos inspirar. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Yeah. Vamos inspirar, trazer o braço esquerdo mais para frente, sem desconectar do chão. E no expirar, vamos abrir. Lembrem-se daquela conexão do umbigo em direção à lombar. Mantenham essa conexão. Vão abrir os 2 braços abertos. A cabeça segue o braço em movimento. Inspiramos e voltamos com esse braço e fechamos. Vamos repetir isso 3 vezes. Sabe tão bem. E vamos fechar no expirar. Mais uma vez. Inspiramos. Inspiramos aqui. E expiramos. E fechamos. Mesma coisa do outro lado. Eu vou virar para vocês me verem aqui. Ok? Eu nesse momento já não preciso dessa toalha, por enquanto. Rabo para trás. Fechamos aqui. Vamos inspirar. E no expirar vamos abrir. E alongamos. Tem aqui as toalhas. Inspiramos. E expiramos, fechamos. Cabeça segue o movimento.
Não se esqueçam de trazer o umbigo sempre em direção à lombar. E a última vez, abrimos. E fechamos. Muito bem. Ok? Então, agora, vamos fazer um outro exercício. Vamos inspirar aqui. Temos os joelhos por baixo dos calcanhares. Inspiramos em neutral. Aqui podemos ter a nossa toalha de volta. Ok? E no expirar, vamos trazer o umbigo em direção à lombar. Ok? Alongando a espinha. Vamos apertar o rabo e vamos começar a subir com o rabo, cintura, costelas, peito, o abdômen e peito. Aqui em cima, ok? Importante, para já eu estou a fazer isso, mas é importante que vocês olhem sempre para cima. Então, se quiserem ver primeiro e depois fazer, tudo bem. Tentem não estar nessa posição e estar a virar para um lado e para o outro, ok? Por causa do pescoço. Então, olhem para cima. Aqui vocês querem ter uma linha reta dos joelhos aos ombros, ok? Rabo apertado, coluna, abdômen para dentro, então umbigo em direção à lombar, as costelas para dentro também, peito aberto, ombros relaxados. E aqui vocês vão inspirar pelo nariz. E no expirar, eu quero que vocês baixem um pouquinho só, ok? Vão ficar aqui, vão expirar. Agora vão inspirar novamente. E no expirar, baixem mais um pouquinho. Vão inspirar. E expirar. E agora vocês vão para baixo, vértebra por vértebra, começando no peito, descendo, abdômen e lombar, rabo, tudo no chão. Vamos subir mais 2 vezes. Vamos inspirar. E no expirar, trazemos o umbigo em direção à lombar. Estamos em print. Apertamos o rabo, subimos. Aqui, inspiramos. No expirar, vamos baixar um pouquinho. Inspiramos mais uma vez. E baixamos. Inspiramos. E trazemos vértebra por vértebra. Começamos o movimento aqui e desce, como se fosse um fecho. Até a lombar tocar no chão e o rabo e voltamos para a neutral, né? Inspiramos última vez. E no expirar trazemos o umbigo em direção à lombar e subimos. Última vez aqui. Ajustamos a nossa posição, rabo apertado, costelas para dentro, tudo bem firme, inspiramos e expiramos. E descemos um pouquinho. Inspiramos e expiramos. E descemos mais um bocadinho. Inspiramos e expiramos. E descemos. E agora descemos vértebra por vértebra, uma a uma, até a lombar tocar o chão. Podemos abraçar as pernas, virar para um lado para o outro. Muito bem. E agora vamos passar já para o penúltimo exercício, que é o... não, vamos fazer o outro primeiro. Eu quero vos mostrar aqui mais um da abdominagem antes da gente fazer esse último. Eu vou virar para esse lado outra vez. Então, este exercício aqui é o roll down. Não vamos fazer o roll up, ok? Vamos fazer o roll down. E eu quero que vocês apoiem aqui a vossa toalha mais grossa, ok? Deixa eu ajustar um pouquinho mais para aqui para vocês que estão no Instagram verem melhor. Ok, aqui. Ok, então por que a gente tem essa toalha? É para apoiar especialmente para ti que tens dores na coluna. O roll down começa aqui em cima,
Inspiramos aqui. E no expirar, vamos fazer uma curva C com a coluna, puxando o umbigo em direção à coluna. E vamos descendo. Ok? E como vocês veem aqui, nós temos um suporte. Normalmente a gente faz sem esse suporte, mas para quem tem dores na coluna, ajuda bastante. E podem parar por aqui. Agora aqui eu quero que vocês se concentrem em puxar o umbigo em direção à coluna. E respirem. Inspirem pelo nariz e expirem pela boca. E vocês vão começar a tremer. Se já estão a tremer, quer dizer que estão a fazer bem. Puxar o umbigo em direção à coluna. Inspirem e expirem. Relaxem os ombros. Ok? E agora eu quero que vocês subam. Não é expirar. E subam. Muito bem. Vamos fazer mais 2 vezes. Inspiramos aqui. Expiramos, descemos. Curva C. Umbigo em direção à coluna. Apoiem aqui. Vamos inspirar aqui. E expirar. E puxamos cada vez mais o umbigo em direção à coluna. Inspirem pelo nariz. E expirem. E subam. No expirar. Puxando o umbigo em direção à coluna. E relaxem. Acho que falta mais uma vez. Eu tinha dito 3, né? Então vamos fazer a última. Vamos inspirar aqui. E expiramos. Descemos. Muito bem. Inspiramos aqui. E expiramos. Podemos abrir. Se quisermos mais desafio. É mais desafiador. Ou fechamos. Puxem o umbigo em direção à coluna. E subam no expirar. Se sentirem alguma dor extra ao fazer isso, então vocês não façam esse exercício. Pode ser um pouco desafiador para algumas pessoas, mas é um bom exercício para trabalhar os músculos da coluna. E por último, vamos fazer já o The Hundreds, que é os 100. Vamos esperar aqui a nossa toalhinha pequenina no intervalo. Ok? Vamos trazer os calcanhares por baixo dos joelhos. Vamos inspirar aqui, trazer o umbigo em direção ao tapete. E no expirar, vamos levantar. Vamos ajustar aqui a nossa posição. Abrir o peito, ombros relaxados, umbigo em direção à coluna. Temos aqui como se tivéssemos uma laranja entre o queixo e o peito. Vamos inspirar e contar 1, 2, 3, 4, 5. Expira. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Soltem o ar pela boca. Então, se vocês se sentirem fortes aqui nessa posição e tiverem tudo bem alinhado, costelas para dentro, o abdômen para dentro, né? Umbigo em direção à coluna, podem vir para essa posição, trazer as pernas para cima e continuar com o exercício. Se tiverem alguma dor no pescoço, então podem pôr a vossa toalha aqui e apoiar a cabeça e continuar. Sempre com o peito aberto, puxando o umbigo em direção à coluna. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Estamos a meio do caminho. Um pouquinho mais. 2, 3, 4, 5. Inspira. Expira. 2, 3, 4, 5. E relaxem. Então, lá fizemos o 100. Então, isso era uma demonstração para vocês de como é possível fazer exercícios, mesmo com
com dores na coluna, ok? E como esses exercícios podem vos ajudar a sentir menos dor, a aliviar as dores, mas ainda assim vos ajudar a fortalecer os músculos, porque na verdade é isso, se vocês fortalecerem os músculos, vocês vão sentir menos dor, ok? Vão energizar o vosso corpo de dentro para fora, e aí vocês vão poder praticar mais exercícios, ser mais fit, né? E ganhar mais energia, porque a nossa energia vem de dentro, né? Para fora. A gente também recebe energia de fora para dentro, mas uma grande parte da nossa energia a gente já tem aqui nesse corpo maravilhoso, né? Que Deus nos deu, que o nosso Criador nos deu. Então a gente tem que tirar partido disso. Em vez da gente procurar constantemente energia de fora, né? A gente pode criar energia que a gente já tem. Então, era isso que eu queria partilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham tirado proveito e a gente se vê no próximo live. Acredito que o próximo live vai ser amanhã e a partir de segunda-feira vamos começar com mais uma série de lives e vamos ter um horário específico, assim vocês já sabem quais são os dias de live e vamos estar aqui juntas. Um beijo grande e obrigado por assistirem.